E a gente, com o tempo, a gente passa a entender o porquê. E no velório, queridos, eu já ouvi algumas coisas que me fez refletir. Eu já vi, por exemplo, um filho enterrando ali, velando a sua mãe ou o seu pai. E a gente percebe, queridos, uma tristeza muito grande. Por quê? Porque há amor envolvido. Aí você fala, pastor, mas por quê? Porque é pai, porque é mãe? Sim, queridos, mas além disso, é porque o filho, ele tem um reconhecimento do que o seu pai ou o que sua mãe fez por ele. Então é isso que nos faz cada vez mais ter esses laços fortes, né? Por quê? Porque acontece de filhos não ter esse mesmo sentimento com os pais. Por quê? Porque não reconhece o que os pais fez, ou pode ser também que os pais não tenham feito nada também. Porque infelizmente nós vivemos num mundo egoísta, onde os pais têm os seus filhos, mas não têm coragem de fazer nada por eles. Então, o que conquista, queridos, o que te faz amar, o que te faz sofrer, o que te faz chorar, é quando você consegue reconhecer o que a pessoa fez por você. E nós temos dificuldades de servir a Deus, por quê? Porque nós temos dificuldades de reconhecer o que Deus tem feito por nós. O mundo tem dificuldade de servir a Deus, por quê? Porque o mundo não consegue reconhecer o que Deus fez. Na verdade, a maioria das pessoas do mundo nem Deus acredita. E por que que nós estamos aqui na igreja? E por que que, por exemplo, eu entreguei a minha vida para Jesus com 20 anos de idade e decidi obedecê-lo e decidi viver uma vida para Ele? Porque eu tive noção e eu tive a sabedoria que foi dada por Deus de reconhecer o que Ele fez por mim. Então, por esse motivo, queridos, eu tenho um amor, uma gratidão tão grande no meu coração por Deus, que nada me faz afastar da presença dEle. Porque muitas coisas que Deus fez, eu já estou usufruindo nessa vida. Mas a maioria delas eu vou usufruir na eternidade. Às vezes, queridos, nós temos dificuldade, por exemplo, mesmo um amigo, quando ama muito o outro amigo, né? Tem uma irmã aqui na igreja, que eu acho muito legal, ela tem uma amiga que elas se conhecem desde quando estudaram no primário, e até hoje são amigas. E por que que elas são amigas, e por que que esse relacionamento? Por quê? Porque uma tem reconhecido o que a outra faz, porque se você tem um amigo, queridos, que faz as coisas por você, e você faz as coisas por ele, é natural que esse relacionamento vai durar. Agora, se você tem uma pessoa que só você faz, só um amigo, só você faz, só você faz, só você faz, e a pessoa não faz nada por você, um dia é natural, você vai se afastar. Por quê? Porque esse relacionamento não está sendo fortalecido na atitude. Então, uma das coisas, queridos, que nós temos que compreender é o que Deus tem feito por nós. Por exemplo, eu não tenho dificuldade de entender isso, por quê? Porque eu não nasci num lar cristão. Eu fui criado praticamente sem nenhuma religião, até os 20 anos de idade da minha vida. E quando eu tive um encontro com Deus, queridos, eu reconheci o que Ele fez por mim, tanto que eu falei, Senhor, mas eu não sou digno da sua salvação. Senhor, eu fiz muita coisa errada. Senhor, eu não sou digno da sua salvação. Aí o Senhor Jesus, Ele falou, mas foi por você que eu morri na cruz. Mesmo você sendo indigno, eu morri por você, porque eu decidi te amar. Então nós, queridos, precisamos entender, nós não podemos ter Deus só como um todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e isso Ele é, que vem nos ajudar a satisfazer a nossa vontade e realizar os nossos pedidos. Nós não podemos ter Deus assim. Nós temos que aprender e entender o que Ele fez por nós, né? Aqueles filhos rebeldes, apronta, aí o pai chama a atenção, filho, você só me dá vergonha. Aí eles olham, quem me mandou colocar no mundo? Dá vontade, eu coloquei, então eu tiro. Sabe, queridos, eu fico indignado com isso. Por quê? Um filho que diz isso para o pai, não reconhece o que o pai fez por ele. Não reconhece o sacrifício, sabe? Os dias em que nem dormiu, não reconhece, queridos.
Tem coisas que minha mãe fez por mim que ela conta, eu não vi, eu não lembro, eu não vivi, eu não lembro. Eu vivi, lógico, mas eu não lembro, porque eu era criança. Queridos, eu nasci com um problema sério de saúde, eu fui andar com uns 4 anos de idade. Eu, particularmente, com 2 anos de idade, minha mãe fala que começou a sair úlceras no meu corpo inteiro, ferida no meu corpo inteiro. Diz que todo o corpo tinha ferida, na cabeça aos pés. E ela não entendia aquilo. Sabe, queridos, e minha mãe conta uma história que um dia a gente morava no Parque Suburbano, lá em Itapevi, eu não sei se alguém conhece aqui. Mas a gente morava no Parque Suburbano e eu com 4 anos de idade, sem andar, minha mãe me levou no colo, queridos, até o hospital que ficava no centro de Itapevi. E essas histórias, queridos, encheu o meu coração e me fez amar cada vez mais a minha mãe. Mas por quê? Porque eu tenho um reconhecimento. Quantas vezes, queridos, na hora do almoço, a gente não tinha nenhum ovo para comer, arroz e feijão, mas eu valorizava e comia com gosto. Por quê? Porque eu sabia que aquilo era o melhor que a minha mãe estava podendo dar para nós. E hoje, queridos, o que acontece num relacionamento com a igreja, com Deus, ou até mesmo na família, com os filhos, com os pais, é porque os seres humanos estão com dificuldade de entender o que Deus tem feito por nós. Sabe, queridos, é impressionante. É impressionante a mente de uma criança. Eu estava conversando com o Theo ali, eu acho impressionante a mente de uma criança. O tanto de coisas que eles aprendem. E desse monte de coisa que eles aprendem, queridos, a grande maioria de informações que eles têm é coisas ruins. Por isso que Deus nos colocou como pai, como mãe, para quê? Para poder instruir, filho, você vai ouvir isso, mas isso não é certo. Pai, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Existe alguém com a cara, no mundo com a cara igual à sua? As gêmeas existem. Existe alguém no mundo com pai ou mãe igual ao seu? Não, então você não é todo mundo, você não tem que fazer o que todo mundo faz. Você tem que fazer o que o pai e a mãe te instruem, porque o pai e a mãe quer te ver bem, quer te ver feliz. Sabe, queridos? E a palavra de Deus, eu quero ler lá em Salmo 126, 3:6, o que diz a palavra de Deus. Salmo 126, 3:6. Amém? A palavra de Deus, ela diz o seguinte, queridos. Salmo 126, 3:6. Diz assim, ó. É verdade. O Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Aí a palavra de Deus continua dizendo, o Senhor encha novamente, ó Senhor, encha novamente a nossa vida de bênção, como as chuvas de inverno enchem os riachos secos do deserto. Quem planta a semente chorando, colherá as espigas com cantos de alegria. Quem sai com um cesto de semente chorando, enquanto lança as sementes, voltará carregado de feixes de espigas, cantando de alegria. Sabe, queridos? E o salmista, queridos, ele reconheceu as grandes coisas que o Senhor fez por ele. Quando a gente olha para a vida de Davi, queridos, ele era simplesmente um pastor de ovelha e Deus o tornou um rei. Deixa eu falar um negócio para você, queridos, não importa que a população seja enorme, não importa que ninguém lembra de você. Não importa que nem você mesmo acredite em você, mas se você decidir valorizar aquilo que Deus fez por você, você ser grato a Deus, queridos, Deus irá continuar fazendo maravilhas na sua vida. Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Sabe, queridos, eu durante muito tempo na minha vida, eu sou de uma família grande, nós somos em 5 irmãos, e eu sempre me questionava, meus irmãos, tudo bom de bola, e eu nunca joguei nada. Meus irmãos, né, as letras bonitas, sabia desenhar, e aquela coisa, e um sabia fazer uma coisa e outro entendia. Eu falava, meu Deus do céu, só eu que nasci sem saber fazer nada. Eu vou na escola só o básico, estudo para o básico. Meus irmãos nem precisavam estudar, estudava, já tirava nota boa. Ia no campo jogar bola, só brigava, queridos, porque era ruim de bola, todo mundo queria dar chapéu, sainha em mim, aí eu já saía na mão e ficava nervoso. E meus irmãos pegavam a bola numa facilidade. Sabe, durante muito tempo eu fiquei chateado com isso.
Eu lembro quando eu era pequeno, aí as amigas da minha mãe em casa, aí falavam que meus irmãos eram bonitos, e eu não rapava nada. Eu falava, meu Deus do céu, esse aqui é bonitinho, olha que coisa linda, e eu ali o feinho, o cabeçudinho. Sabe, queridos? E eu confesso para você, queridos, que a minha vida mudou com 20 anos de idade, quando eu conheci Jesus. E o que Deus tem feito na minha vida, queridos, é coisa maravilhosa. É coisa maravilhosa. Então eu falo para você, acredita, reconheça. Para de servir a Deus porque você quer alguma coisa. Para de louvar ao Senhor porque você quer aparecer. Para de pregar porque você quer mostrar que você conhece. Não, faça isso simplesmente em forma de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito por você. E você vai ver como as coisas vão acontecer na sua vida. Tem uma pessoa, queridos, que ela tem um carinho muito grande comigo. Ela tem um carinho muito grande comigo. Ela não é da nossa igreja, mas ela sempre nos acompanha. E toda vez, queridos, uma vez por mês, essa pessoa, ela fala, pastor, eu amo tanto a sua vida que eu vou te dar esse presentinho. Aí todo mês ela coloca um presente na minha mão. Todo mês, queridos. Mas por que ela gosta de mim, queridos? Eu entendi por que ela gosta de mim. Ela não gosta de mim pelo que eu sou, ela gosta de mim pelo que Deus me transformou e pelo que Deus é na minha vida. Então o que eu faço, queridos? Ela me dá esse presente, na mesma hora eu pego um envelope de oferta, coloco dentro e entrego para o Senhor. Não importa o valor que seja, eu entrego para o Senhor. Porque se aquela pessoa me admira, ela não admira pelo que eu sou, ela admira pelo que o Senhor fez na minha vida. E esse é o problema das pessoas, queridos. A maioria das pessoas, elas querem aplausos, elas querem admiração, elas querem elogio pelo que ela é, ou pelo que ela acha que ela é. E vocês não têm noção o quanto Deus irá usar a vida de vocês a partir do momento que vocês reconhecerem isso. Queridos, se eu estou aqui nesse púlpito pregando, não é pela minha capacidade, é pelo que o Senhor tem feito na minha vida. E a palavra de Deus diz, é verdade, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ah, pastor, mas eu estou passando por um momento difícil. Legal, é bom para o seu crescimento, mas mesmo assim eu tenho certeza que você tem coisas para comemorar na sua vida. Mesmo assim eu tenho certeza que você tem coisas para se alegrar. Ah, pastor, meu trabalho é muito difícil. Agradeça a Deus porque você pode ir trabalhar. Agradeça a Deus que você pode ir para a batalha. Quando a gente lê histórias de guerra, queridos, a gente vê que antigamente os soldados, eles iam com alegria para a batalha. Por quê? Porque eles tinham condições de lutar pelo seu país, pela sua família. Obrigado, Senhor, por nos dar condições de ir até essa batalha, de enfrentar essas lutas e essas dificuldades. Sabe, queridos, a Bíblia, ela é bem clara, ela diz que o Senhor fez muitas coisas por nós, né? Além de nos salvar, que essa foi a obra mais preciosa que Ele fez, entregando o seu maior amor, o seu único filho, para morrer naquela cruz por mim e por você. Só isso, queridos, já era o suficiente para a gente se dedicar 100% das nossas vidas ao Senhor. Só isso, né? Já era suficiente. Eu, quando tive esse reconhecimento que Deus fez para mim, eu falei, meu Deus do céu, olha só o que Deus fez para mim. Ele entregou o seu filho, e olha o que eu faço por ele, nada. Eu só sou um membro da igreja. Eu só vou na igreja, e ainda vou a hora que eu quero, e ainda sento no banco que eu quero, e ainda falo com quem eu quero, e ainda penso o que eu quero. Falei, meu Deus do céu, eu não tenho feito nada pelo Senhor. Até que um dia, queridos, eu comecei a mudar. Pastor, o que você começou a mudar? Eu comecei a mudar, a primeira mudança na minha vida foi o lugar da igreja. Eu sempre gostei de sentar atrás. Falei, não é do jeito que eu quero. Se eu sempre gostei de sentar atrás, eu vou sentar na frente. Sabe, queridos? Então, queridos,
Ele também, além de nos dar a salvação, Ele também nos livra da miséria e nos enche de dons. Aí você fala, pastor, explico, queridos. Olha como que a nossa igreja tem sido abençoada, queridos. Hoje não tem problema. Essa semana mesmo nós vamos viajar, nós vamos para Sergipe. Nós vamos fazer a inauguração lá da igreja de Sergipe no domingo, vamos fazer festa, vamos pregar a palavra de Deus lá. E a igreja aqui? A igreja vai continuar, queridos, vai ter louvor aqui do mesmo jeito, vai ter pregação aqui do mesmo jeito. E glória a Deus por isso, por quê? Porque Deus Ele tem nos tirado da miséria e Ele tem nos dado dons. Ele tem dado sabedoria para as pessoas sabem louvar ao Senhor, sabem cantar, sabem pregar, e isso tudo é dom de Deus, queridos. E a igreja vai evoluindo, vai crescendo cada vez mais. Ah, pastor, mas não tem problema? Tem um monte de problema, mas glória a Deus que nós temos problema. Isso significa, queridos, que nós estamos vivendo. Isso significa que nós estamos nos relacionando. Isso significa que nós estamos aprendendo. E quando nós observamos a palavra de Deus, queridos, nós vamos poder aqui, em alguns trechos da Bíblia, entender algumas coisas que Deus tem feito por nós. E eu gostaria tanto que você compreendesse isso. Só que eu não posso, queridos, colocar no seu coração a fé que eu tenho, o entendimento que eu tenho nisso. Tem um irmão aqui, um amigo que eu gosto muito dele, e Deus tem falado muito assim para ele, né? O que ele tem que fazer. E eu cheguei para ele e falei bem assim, ó, o que você tem que fazer para agradar o coração de Deus, para mim é fácil. O que você acha que agrada o coração de Deus, que você faz, para mim é difícil. Falei desse jeito para ele. Falei, para mim é difícil fazer o que você faz. Mas o que vai agradar o coração de Deus, é o que para você é difícil. Aí ele olhou assim, como assim, pastor? Aí eu falei, por exemplo, um culto de terça-feira. Para mim é fácil levantar do meu lugar e deitar aqui no chão, se eu sentir que o Espírito Santo está me levando a isso. Para mim é fácil vir aqui, fechar os olhos, chorar e não ver mais ninguém do meu lado. Aí eu falei para ele, o problema é que você, no seu pensamento, está assim, para que isso? Sabe, queridos, mas por que, queridos? Que eu tenho facilidade de fazer essas coisas. Porque eu reconheço o que Deus fez por mim. E nada, queridos, vai me atrapalhar no meu relacionamento com Ele. Então por isso que toda vez que eu me ajoelho aqui diante do altar de Deus, eu estou me humilhando e falando, Senhor, tudo que eu sou é Teu. Tudo que eu sou é Teu. Sabe, queridos, olha o que a palavra de Deus diz em Colossenses 1, a partir do verso 13. Colossenses 1, a partir do verso 13. Nós vamos até o 16. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: porque Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade com o seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as coisas que podemos ver e as que não podemos, o mundo espiritual com seus tronos e reinos, seus governantes e autoridades, e suas autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, quando nós olhamos, queridos, essa palavra, a gente vê que Deus, queridos, Ele nos cura dos danos que o pecado causou em nossas vidas. E foi isso, queridos, que me fez, assim, de fato, entregar a minha vida a Jesus com alegria. Quando a minha mente abriu, quando eu tive o entendimento, porque Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade com o seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Eu entendo, queridos, a dificuldade
Mas isso não foi uma dificuldade para Deus, por quê, queridos? Porque Deus está num plano muito mais excelente que o nosso. O nosso problema é que a gente busca entender Deus com o nosso entendimento humano. A gente acha que Deus sente o mesmo amor que a gente sente, sente raiva. A gente acha que Deus fica magoado. Por quê? Porque são sentimentos humanos, sentimentos que nos movem, que nos direcionam a tomar decisões. E a gente acha que as decisões de Deus é baseado nessas coisas. E nós sofremos por causa disso. Só que primeiro, queridos, Deus, por mim e por você, Ele deu aquilo que Ele mais amava, o seu Filho. Eu estava vendo esses dias um vídeo, e falou muito comigo, de um menininho, acho que o menininho deveria ter uns 8 anos, e esse menininho já estava com câncer em fase terminal, e o pai dele estava entrevistando ele. Aí o pai dele estava falando: filho, por que mesmo com câncer você escolheu sorrir? Aí ele falou: pai, eu fico feliz porque eu sei que foi Deus que me escolheu para essa missão espiritual. Porque ainda bem que foi comigo, pai, não foi com a minha irmãzinha, porque você imagina se minha irmãzinha tivesse que sofrer tudo que eu estou sofrendo. Sabe, queridos, e aí no final o pai dele se emociona e fala bem assim: filho, mas eu queria estar no teu lugar. Eu queria sofrer o que você está sofrendo. Porque aí você vê, queridos, que aquele menino é especial, mas você olha que o pai dele também é um pai especial. E nós só entendemos, queridos, eu só fui entender melhor, aí eu me lancei mesmo de cabeça no Evangelho quando eu tive filhos. Quando eu tive minha filha, minha primeira filha. Por quê, queridos? Porque eu comecei a pensar: olha o que Deus fez por mim. Ele deu o seu filho, o seu maior tesouro, a sua maior riqueza, o seu amor. Isso na minha consciência humana, queridos, porque eu só vou entender verdadeiramente o que Deus fez quando eu partir para a eternidade. E nós temos dificuldades de entender isso. Pastor, por que nós temos dificuldade? Porque nós vivemos o Evangelho de qualquer jeito. A gente vem na igreja quando der, chega a hora que dá, faz o que quer e ainda sai reclamando. Sabe, queridos? Então quando a gente olha para a palavra de Deus, queridos, o homem, ele teve consequências por causa do pecado, e essas consequências são geradas até hoje. O pastor Rafa, ele pregou aqui na sexta-feira e Deus falou muito comigo. No finalzinho do rico e do Lázaro, Abraão, interessante que Abraão fala para o rico, né? Fala bem assim, que ele pede, fala: deixa eu ir lá, voltar para minha família, avisar. Ele fala bem assim, eles têm Moisés e os profetas. Aí você fala para assim: mas por que não falou eles têm Abraão, Isaac, Jacó? Por que falou eles têm Moisés e os profetas? Você nunca parou para pensar naquilo? E eu estava meditando na hora da ministração do pastor Rafael, e eu falei para Deus: Senhor, me dá um entendimento, eu acho que aqui tem alguma coisa diferente. Aí o Senhor falou: porque só existe 2 formas de você encontrar o caminho. É através do que Moisés fez e o que os profetas fizeram. O que Moisés começou a fazer? O que ele escreveu? As leis. Antes de Jesus, qual que era a forma? Até hoje, né, queridos? A forma de você ser salvo é o quê? Cumprindo as leis. E Abraão fala, preste atenção, eles têm Moisés e os profetas. Isso significa o quê? Eles têm a fórmula, eles têm o que eles precisam para ser salvos, só que eles precisam ouvir. Nós precisamos ouvir a Moisés, ouvir as leis, saber o que pode, o que não pode, e ouvir os profetas. Porque é isso, queridos, que vai nos dar aquilo que Deus já nos deu, a possibilidade de cura que os nossos pecados, dos danos que os nossos pecados causam nas nossas vidas. Qual que é o problema? O problema é que a gente vem para a igreja só para ser abençoado, mas a gente não quer mudar de vida, quer continuar do mesmo jeito, sabe? Eu venho para a igreja, eu estou pecando, ninguém está vendo o meu pecado, então vou continuar do mesmo jeito. E não, querido, Deus está vendo e você vai colher, e ponto final. Então, queridos,
o pecado, ele traz danos terríveis. O que aconteceu com Adão e Eva quando pecaram? Se afastaram de Deus, eles morreram. E a partir daquele momento, a vida deles deixou de ser eterna. Quer dizer, da carne, né? O espírito é eterno, a vida da carne, daquilo que dava prazer, daquilo que dava alegria, daquilo que fazia eles viverem aqui na terra. E é isso que o pecado faz nas nossas vidas, queridos. Deixa eu falar um negócio para você, sem Jesus, todos estão mortos. Todos estão mortos. Pastor, mas eu não acredito em Jesus, eu não vou para a igreja, eu não tenho Jesus, eu estou vivo. Engano seu. Porque quando você vai estudar a origem da palavra morte no hebraico, a primeira vez que ela foi falada na Bíblia, significa separação de Deus. Toda palavra bíblica, queridos, é interessante você estudar a primeira vez que ela aparece na Bíblia. Toda vez que ela aparece na Bíblia pela primeira vez, na verdade aquilo é a sequência do significado dela. Aí o inimigo tenta tirar isso daí, né? Que nem adoração, todo mundo acha que a adoração é vir aqui e tocar, né? O Rafa está adorando a Deus, está ali tocando enquanto o pastor está pregando. Não, queridos, ele está tocando um instrumento ali para poder ficar mais legal, para vocês poderem me ouvir. Porque quando você olha, a primeira vez que a palavra adoração apareceu na Bíblia, queridos, foi quando Abraão foi sacrificar Isaac. Então o que significa adoração? Sacrifício. Todos aqui adoram a Deus quando se sacrifica por Ele. Sabe? Outra coisa, queridos, que o Senhor Ele quer nos dar, mas a gente não quer isso de jeito nenhum. E sempre a gente arruma um problema para a cabeça. Eu teve uma vez que eu estava conversando com Deus, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor quer me dar isso, me ajuda a tomar posse disso, porque Senhor, ou coisa que eu fico sempre arrumando uma encrenca e eu não tenho isso. Eu vou ler a palavra de Deus aqui em Filipenses 4:7 e você vai entender. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Você já percebeu, queridos, que a pessoa ela normalmente se afasta da presença de Deus quando ela está atribulada? Quando ela está envolvida pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, ou está com raiva, ou está chateado. Por quê? Porque a pessoa deixou de ter a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Porque é essa paz, querido, que vai nos fazer tomar decisões corretas e ficarem firmes em Cristo, né? A palavra de Deus em Colossenses 1, a partir do verso 20, e nós vamos ler até o 23, diz assim, foi por meio do seu Filho que Deus reconciliou consigo todas as coisas no céu e na terra, pois a morte de Cristo na cruz trouxe para todos a paz com Deus através do seu sangue. Isso inclui vocês, que antes estavam separados de Deus. Vocês eram inimigos dele e o odiavam, e estavam separados dele pelos seus maus pensamentos e ações. Contudo, agora ele fez vocês voltarem a ser seus amigos por meio do seu próprio corpo, através da morte. E agora, como resultado, Cristo trouxe vocês à presença do próprio Deus, e vocês permanecem firmes diante dele, nada mais havendo contra vocês. Isto é, livres de qualquer acusação. A única condição é que vocês creiam inteiramente na verdade, ficando firmes e seguros nela. Fortes no Senhor, convictos do Evangelho de que Jesus morreu por você, e nunca vacilando na confiança nele como Salvador. Esta é a notícia maravilhosa que chegou a cada um de vocês e agora está se espalhando pelo mundo inteiro. E eu, Paulo, me tornei ministro deste Evangelho. Queridos, o que Deus fez por nós, queridos? Ele nos deu a sua paz. O que significa? Significa que nós devemos tomar posse. Como? Fazendo o que agrada a Ele, fazendo o que é correto. A palavra de Deus é bem clara. Quando que nós recebemos a paz de Deus?
quando acreditamos nele. Quando mudamos de ideia por causa dele. Quando mudamos de opinião por causa dele. Quando esperamos por causa dele. Quando lutamos por causa dele. Quando melhoramos por causa dele. Sabe, queridos, tudo na nossa vida tem que ter uma pergunta: isso vai glorificar a Deus ou não? Porque quando glorificamos a ele, temos a paz dele. Tem pessoas aqui no nosso meio, queridos, que passaram por lutas que eu acho que eu não aguentaria nem 1% da luta que essa pessoa passou. E mesmo assim essa pessoa consegue ter fé, acreditar em Deus e ter paz. Por quê? Porque ela crê em Deus. Ela crê em Deus. Pastor, mas eu estou numa tribulação. Eu sei porque que você está numa tribulação. E a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Porque você fez uma escolha errada lá atrás. E essa escolha está te trazendo prejuízo hoje. Por isso que você tem que tomar cuidado com as escolhas que você vai fazer hoje. Porque você não consegue mudar a escolha que você fez lá atrás. Você vai ser curado daquilo. É que nem, por exemplo, aqui eu tenho eu nem lembro da mão. Eu tenho que olhar para a mão para saber a cicatriz. Eu tenho uma cicatriz enorme aqui na minha mão, ó. Tem uma cicatriz enorme aqui na minha mão. Isso aqui me fez ir para o hospital, queridos. Me fez tomar um susto. Isso aqui judiou, porque essa cicatriz eu lembro que eu tenho outra aqui, cortou aqui também, quase que eu perco meu braço. O tempo, queridos, não tirou esse acidente da minha vida, tanto que a cicatriz está aqui e vai ficar enquanto eu viver. Mas me curou, não machuca mais, não dói mais. Então por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós fazemos, porque o pecado, ele vai gerar cicatrizes na nossa vida que vai durar a vida inteira. Mas se você verdadeiramente se arrepender, você acreditar em Cristo, ele vai te curar desse pecado. Só que para que haja cura, tem que ter tempo. Não é de uma hora para outra, tem que ter tempo, né? E quando você está em paz, por exemplo, no dia que eu tive esse acidente, se eu tivesse em paz, não teria acontecido esse acidente. Por que aconteceu? Porque eu estava atribulado e com pressa. Aí fui ultrapassar um caminhão de moto, o caminhão entrou na onde eu fui ultrapassar ele. Aí o que eu fiz? Eu fiz a curva junto com o caminhão, só que o meu braço ficou na carroceria dele. Então normalmente, queridos, os acidentes acontecem na nossa vida quando a gente está vacilando. É a mesma coisa o pecado. O pecado acontece na nossa vida porque a gente está vacilando. Ou você está olhando demais. Ou você está olhando demais. Ou você está ouvindo demais. Ou você está cheirando demais. Ou você está comendo demais. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu lembrei da conversa que eu tive com o Theo. Theo, ele perguntou algumas coisas para mim, eu falei para ele: Theo, nós temos algumas partes do nosso corpo que serve para nos alimentar. Ele olhou: é mesmo, pastor? Aí ele falou assim: a boca a gente come comida. Eu falei: isso mesmo, e a comida enche a barriga. Aí ele falou bem assim: mas faz tanto tempo que minha mãe não faz lasanha. Ele gosta de lasanha, né? Aí, está vendo como eu tive essa conversa com ele? Aí eu falei para ele bem assim, então a boca para alimentar o seu corpo. Por que você está crescendo? Porque você come, né? Só que também tem outra coisa que alimenta o seu corpo. Quando você vai comer alguma coisa, você sente o cheiro, a comida não fica mais gostosa, porque você também se alimenta com o que você cheira, né? Então isso vai fazer bem para o seu corpo. Só que além de alimentar o corpo, você também precisa alimentar a alma e o seu espírito. E por onde que você alimenta? Pelos seus ouvidos e pelos seus olhos. Aí eu mostrei um livro para ele e falei, quando você começa a ler um livro, o que você está fazendo? Você está se alimentando. Então você está crescendo, a sua mente está evoluindo, porque você está se alimentando, você está tirando daqui e colocando aqui, né? E também com o que você escuta. Por isso que você tem que tomar cuidado. Aí eu falei para ele bem assim, quando você come uma coisa que não está estragada, o que acontece? Ele falou, vai doer a barriga. Eu falei, a mesma coisa, quando você ouve alguma coisa estragada, você tem que descartar logo. Quando você vê alguma coisa que não é boa, você tem que tirar a sua visão logo. Por quê? Porque senão vai machucar o seu espírito e a sua alma. E quando, queridos, nós estamos em paz, nós conseguimos discernir essas coisas. Sabe?
E aí, às vezes, você vai sair com um amigo seu, e de repente aquele amigo seu vai falar uma coisa que você não vai gostar. Só que aí, como você está em paz, você fala bem assim, não, acho que ele deve estar pensando em outra coisa, ele não falou isso para me magoar, não. Eu não vou deixar isso destruir a nossa amizade. E aí a gente continua caminhando do mesmo jeito. Mas quando a gente está atribulado, querido, tudo nos incomoda. Chega na igreja, a igreja está gelada, já fica incomodado. O pastor ligou o ar-condicionado, está gelado. Vai tomar o café, esse café não está bom. Não foi a Maiara que fez, foi o Manuel. Sabe? Vai cumprimentar o pastor, só porque o pastor está com ele, o pastor está de mau humor. Tudo reclama, queridos. Chega em casa, a mesma coisa. Se a mulher levanta cedo, reclama. Para que levantar cedo? Se a mulher levanta tarde, isso é hora de acordar? A mulher, o filho reclama. Tudo. Se o filho está jogando videogame, sai desse videogame. Se o filho está lendo, tem que parar, não faz nada. Mas, queridos, não é por causa das coisas que estão acontecendo, é porque nós não temos paz. Isso é falta de paz. Por isso, quando a mulher está atribulada, ou o homem está atribulado, você tem que falar, vai orar. Vai orar. Sabe, queridos, o Senhor, Ele nos deu a paz. E sabe qual que é a paz que Ele nos deu? Aí você vai falar, pastor, descreve essa paz de uma forma que dê para entender. Eu descrevo como? Usando a Bíblia. Como, pastor? As últimas palavras de Cristo. Ele foi maltratado. Ele foi espancado. Ele foi pendurado no madeiro. E o que ele falou para Deus? Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Sabe, queridos, quando você está em paz, você vê alguma pessoa que você ama cometer um erro, você já perdoou, porque você está em paz. Jesus, ele já tinha perdoado as pessoas que tinham maltratado ele. E ele já estava em paz, já estava bem resolvido. Então o que ele falou? Agora eu vou interceder por elas. Aí sim ele pediu perdão. Deus, perdoa. Porque você imagina, queridos, se o filho sofreu tudo aquilo que sofreu, ficou indignado, e mesmo assim conseguiu perdoar, imagina o pai. Aí você fala, pastor, não é assim? Se alguém maltrata seu filho na escola, você não vai lá correndo querendo brigar com todo mundo? Eu lembro uma vez que a Valentina teve um acidente, ela cortou a boca aqui, tomou alguns pontos aqui. Eu fiquei nervoso, eu falei para a Débora, não, nem vai lá na escola, eu vou. Aí cheguei lá todo cheio de razão, eu quero ver as filmagens. Aí na hora que eu vi as filmagens, eu falei, ô Valentina, você é fogo, hein? Ô Valentina, você é fogo, hein? Sabe, queridos, a gente tem que buscar essa paz, hein, queridos? Porque é essa paz, queridos, nas nossas vidas que vai fazer a diferença no mundo. Imagina só, toda vez que você está atribulado, cheio de problema, nada está bom para você. E olha que você ainda não está nem numa cama do hospital, hein? Né? E olha que você ainda não está nem acompanhando o seu filho que foi fazer uma cirurgia, né, Tami? Olha que você não tem nada disso. Aí toda vez, está reclamando, está com um problema aqui, está com um problema ali, para com isso, você não está precisando resolver os problemas, você está precisando ter paz, porque problema sempre vai existir. Por quê? Porque você vive. Porque você vive. Por exemplo, você tem um carro. Pastor, meu carro dá problema demais. Então anda de ônibus, vai. Aí o ônibus vai quebrar, e você fala, o problema não era o carro, nem o ônibus, o problema é você, que tem que aprender a viver em paz. Pastor, filho está dor de cabeça demais. Pede para Deus levar. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Deus nos deu uma coisa maravilhosa chamando vida, e isso significa que nós estamos vivendo. Você tem problema no seu trabalho, porque Ele te deu uma coisa maravilhosa que se chama trabalho. Pastor, mas foi Adão que pecou e agora eu estou sofrendo. Não, você está sofrendo porque você não estudou. Adão não tem nada a ver com isso.
Você não está sofrendo porque você não se capacitou, porque o tempo que você tinha para se capacitar, para poder aprender, você ficava jogando videogame, você ficava passeando, você ficava namorando. Aí você lembra, né, que o pastor falava para que namorar com 15 anos? 15 anos é momento de estudar. Agora você está com 30 sofrendo, por quê? Porque quando estava com 15 quis namorar. E aí, pastor, o que eu faço? Senta e chora. Ou melhora. Queridos, olha só o que a palavra de Deus diz em Efésios 1, capítulo 6 ao 8. Diz assim, ó: agora todo o louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa graça derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu amado Filho. Ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoando os nossos pecados, de acordo com a abundante graça de Deus, que Ele derramou generosamente sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Pastor, me explica melhor. Explico. Deus, Ele te perdoa mesmo sem você merecer. Isso é graça. Não é por conquista, é graça. Deus não escolheu a Dani porque ela canta. Jamais. Ela canta porque ela conheceu Jesus. Ela canta para o Senhor porque ela decidiu glorificar o nome dEle com o dom dela. Mas Deus não salvou ela porque ela canta, a Dani é cantora, eu vou ali salvar ela para ela poder me louvar. Não. Não tem motivos, queridos, é graça. Porque assim como eu, ela também não merecia ser salva. Assim como eu, nenhum de vocês que estão aqui merecia ser salvo. Mas pela sua graça, Ele nos salvou. Ele não salvou você porque você é bonzinho. Ele não salvou você porque você vem na igreja todo domingo. Ele não salvou você porque você gosta de usar terno, gravata. Ele salvou você porque Ele te ama e ponto, é graça. E se Ele está te abençoando, é graça. E se Ele está te prosperando, é graça. E se Ele está te usando, é graça. Ele não me salvou, queridos, porque um dia Deus falou bem assim, eu vou salvar o Rubens, porque um dia ele vai ser pastor e vai pregar a minha palavra. Não. O ser pastor é consequência da sua graça. Só que nós precisamos reconhecer isso, queridos. O que aconteceu na parábola do servo mau que foi perdoado? Ele recebeu a graça do rei. Quando você recebe a graça de Deus, a graça tem que ser o quê? Compartilhada. E o Senhor nos ensina muito bem nessa parábola. E aquilo foi graça, porque aquele cara nunca ia ter condições de pagar aquela dívida, nunca. E aí de repente ele encontrou um conservo dele que devia muito menos algo que a pessoa tinha condições de pagar e ele não perdoa. É a mesma coisa nós, queridos. Nós queremos o perdão de Deus, mas não conseguimos perdoar o nosso irmão que nos danificou, que nos fez um mal. Pastor, mas é muito difícil, queridos, deixa eu falar um negócio para você. Por mais difícil que seja, eu não vivi, eu não quero viver, eu não vou viver o que você viveu, porque a minha vida, eu vou viver as minhas coisas, eu vou ter que perdoar as pessoas que eu tenho que perdoar, e você tem que perdoar as pessoas que você tem que perdoar. Mas eu tenho convicção de uma coisa: nada é maior do que a humanidade fez com Jesus. Por quê, pastor? Porque você está vivo, e a humanidade matou Jesus. Mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você foi traído, mesmo que você perdeu alguma coisa por causa disso, você ainda está vivendo, você ainda pode receber a graça de Deus. Sabe, queridos? Então Ele nos deu a sua graça. Não adianta você achar que você é abençoado pelo que você faz. Não, Deus Ele te abençoou porque Ele te deu a graça. Porque se você ficar olhando para isso, vai falar bem assim, mas pastor, tem gente na igreja que faz muito menos que eu e é abençoado por Deus. Graça. É porque ele não faz nada, mas também não reclama. Você faz e fica reclamando. E outra coisa, ele não faz nada aqui na igreja, mas você não sabe a vida dele, o que ele faz. Sabe, queridos?
Eu descobri algo do meu sogro que me deixou muito emocionado, queridos. Meu sogro, quando ele faleceu, eu descobri que desde quando ele se converteu, ele dizimava 20% do seu salário, e ele sempre, a vida toda, desde quando se converteu, ele sempre sustentou um missionário. Com uma vida simples dele, ele nunca falou isso para ninguém. Sabe, queridos? E hoje, queridos, eu casei com a filha dele, a minha esposa, e hoje eu colho as bênçãos que ele plantou. Então é isso, quando nós recebemos a graça de Deus, queridos, nós vamos fazer porque nós temos consciência de que não somos merecedores. Nós não vamos fazer para aparecer. Nós não vamos fazer para aparecer. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 8, 1, 2. Romanos 8, 1, 2. Estava conversando com a Débora esses dias. Esses dias a Débora falou para mim, teve uma vizinha lá que encontrou ela, falou assim: ei, Rubens, não tem jeito, todo mundo que vê a Rebeca fala que parece com você. Isso não é merecimento, queridos, é graça. Né? Não é merecimento, é graça. Né, Jane? Tem um look ali, a cara da mãe, ó. É, né? É porque você merece? Aí, ó, tá vendo, queridos? Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 8, 1, 2. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus, que livrou-me da lei do pecado e da morte. Ele nos livrou, queridos, do pecado e da morte. Ele nos livrou do pecado e da morte. O que significa, queridos? Significa que nós não vamos morrer, queridos. Pastor, mas e a morte? Ah, aquela morte de fechar o olho, né, e apagar e ter que ser enterrado. Aquilo é uma transição, queridos, dessa vida para a eternidade, mas não é morte, porque morte significa separação de Deus. Agora, quem não ama Jesus, quem não tem Jesus, aí sim vai morrer, e essa morte vai ser eterna, porque nunca mais essa pessoa vai ter possibilidade de se unir a Deus novamente. A única possibilidade do ser humano tem de se unir a Deus é em Cristo Jesus, né? E olha só o que a palavra de Deus diz, olha só que interessante. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus, né? Então você vai ver características. Por exemplo, você pega algo que pertence a Cristo, ele demonstra que é de Cristo. Você vai perceber, por exemplo, se você pegar um envelope aqui da igreja, você vai falar: esse envelope aqui é lá da comunidade núclea. Por quê? Porque esse envelope tem sinais que pertencem à comunidade núclea. Tem o logo da igreja aqui, então todo mundo já identifica, é da comunidade núclea. Agora deixa eu te perguntar, como que você pertence a Cristo se os sinais que você emite significa que você é do mundão? Se você pertence a Cristo, você é selado. Aonde você estiver, as pessoas vão ver que você é de Cristo. Através do quê? Através das suas atitudes, através das suas roupas, através da sua fala. E é só essas pessoas que pertencem a Cristo, e a Bíblia é muito clara nisso. Só essas pessoas que pertencem a Cristo, queridos, que verdadeiramente não irá morrer. Só essas pessoas que são salvas da morte. Ah, pastor, mas eu venho na igreja. Não, você vem na igreja. Vir na igreja é uma coisa, pertencer a Cristo é outra coisa totalmente diferente. Pertencer a Cristo é você viver em paz. Sabe, queridos, pertencer a Cristo é você entender as pessoas, é você amar, é você perdoar as pessoas. Pertencer a Cristo é não deixar essas coisas que acontecem no seu trabalho, na sua vida, te abalar. Pertencer a Cristo é não falar mal de ninguém, é andar em comunhão com Deus, primeiramente com as pessoas. Ah, pastor, mas estão falando mal de mim. Não interessa que fale mal de mim, mas eu não vou falar mal de ninguém. Por quê? Porque eu pertenço a Cristo e eu sei em quem tenho crido.
Aí eu pergunto para você, queridos, no lugar onde você trabalha, as pessoas sabem que você pertence a Cristo? Não, pastor, lógico, não emite sinal nenhum. Agora começa aí com um vestidão bonito, com um coque para você ver. Todos os lugares, queridos, novos que eu chego, a primeira coisa que eu falo, sou cristão. E a segunda coisa, sou casado. São duas coisas que eu sempre fiz questão de que as pessoas soubessem, desde quando eu me converti a Cristo e desde quando eu me casei. Por quê, queridos? Porque isso significa que eu pertenço a Cristo. E significa também que eu pertenço a uma mulher. Ou vice-versa. A palavra de Deus, queridos, em Efésios 2, 6, 8 diz: Deus, olha só, Ele nos ressuscitou com Cristo. Ele nos ressuscitou, Ele não vai nos ressuscitar, viu? Ele nos ressuscitou, nós já estamos em Cristo. Você pertence a Cristo, você está em Cristo. Então para com esse negócio de falar, quando eu morrer eu vou para o céu. Não, você já está no céu. Você já está no céu. Você já pode viver as bênçãos do Senhor, porque você pertence a Cristo, você ressuscitou com Cristo. Olha só, e nos assentou com Ele nas regiões celestes. E agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras a incompatível riqueza da sua graça, que é revelada em tudo quanto Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmo, é uma dádiva de Deus. Então, queridos, Jesus, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestes. Pastor, eu não estou entendendo isso. Queridos, olha só o quanto a igreja tem crescido. Antes de Jesus, queridos, não existia esse número de pessoas adorando a Deus na terra. E por que que hoje tem essa multidão de filhos de Deus, de cristãos? Porque Deus ressuscitou, queridos, Ele nos ressuscitou em Cristo. Olha o aumento da ciência. Se a gente usasse a tecnologia de 1000 anos atrás, de 2000 anos atrás, para sustentar a quantidade de pessoas que tem hoje, seria impossível, todo mundo ia morrer. Por que que o aumento da ciência, o pastor Rafael falou sobre isso, por que que o aumento da tecnologia? Porque a igreja ressuscitou com Cristo, queridos. Quando você olha na história da humanidade, quantos homens e mulheres que serviam a Deus, que fizeram uma mudança através de uma invenção, através de uma tese. Albert Einstein, queridos, um dos maiores homens que já existiu nessa terra, sempre se declarou cristão, temente a Deus. Deus, Ele nunca desamparou a humanidade, queridos. Por quê? Porque Ele ressuscitou um povo junto com Ele, e esse povo é a igreja, é eu e você. Por isso que nós temos que parar de reclamar e começar a fazer alguma coisa, queridos. Eu estou sofrendo, até aqui eu estou sofrendo por causa das minhas decisões. Olha que oportunidade boa que os jovens têm de ouvir isso. Eu recebi uma mensagem de um amigo meu que me emocionou muito. Ele falando que quando ele decidiu se afastar de mim, ele perdeu muito tempo e ele poderia ter crescido mais. Sabe, queridos? Então nós precisamos entender isso. Nós ressuscitamos com Cristo Jesus. Então todas as nossas decisões têm que valer a pena. Tem que valer a pena. Porque Deus vai abrir portas para você, Deus vai te abençoar, desde que as suas decisões estejam alinhadas com Ele. Então Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestes, queridos. Queridos, vocês não têm noção do que a igreja é na terra.
Às vezes você olha para o pastor Rubens é meio durão. Não, não sou durão não, queridos, é que eu estou falando da palavra de Deus, isso aqui é verdade, e eu não posso falar de qualquer jeito. O pastor Orides me ensinou isso. O pastor Orides, ele falou bem assim: Rubens, a palavra de Deus é o que nós temos de melhor nas nossas vidas. Toda vez que você for falar, toda vez que você for fazer alguma coisa em relação à palavra de Deus, faça com autoridade. Faça com autoridade. Em Apocalipse, queridos, deixa eu ver aqui, eu queria comentar alguma coisa aqui, ó. O início do versículo que nós lemos, Efésios 2:6, diz assim, ó: Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestes. E nos assentou com Ele nas regiões celestes. Pastor, o que significa? Significa que nós já estamos reinando com Cristo. E nós somos responsáveis aqui, ó, por esse reino. Ah, pastor, mas o mundo jaz o maligno, porque nós, a igreja, entregamos para eles. Eu não tenho autoridade sobre a sua família, mas eu tenho sobre a minha família. Eu tomo decisões na minha casa, queridos, que às vezes minha filha fica chateada, às vezes minha esposa fica chateada, mas são decisões que têm que ser tomadas. Eu não estou fazendo isso porque eu tenho autoridade sobre a vida delas, não, estou fazendo isso porque eu quero o melhor para a minha família. E eu tenho um entendimento de que Cristo me ressuscitou e me fez assentar com Ele nas regiões celestes. Então eu tenho um entendimento que as minhas decisões são diferentes, porque hoje eu sou uma pessoa ressuscitada com Cristo e reino com Ele. Não para ser o bom, queridos, mas para ser humilde e fazer a vontade dEle através da minha vida. E enquanto, queridos, eu estiver nessa terra, eu estiver aqui, eu vou lutar para fazer a vontade de Deus. Porque vai chegar uma hora, queridos, que vai passar. Vai chegar uma hora que o Senhor vai me recolher. Vai chegar uma hora que Deus vai nos recolher, e aí? Será que vai acontecer que nem o povo de Nínive? Teve salvação, mas infelizmente a geração não ensinou, e aí lá para frente morreu. Isso acontece com os nossos filhos, queridos, se nós não tomarmos cuidado. A gente sofreu, teve uma vida difícil, valoriza, e agora a gente dá tudo para os nossos filhos e não ensina ele. Eu estava vendo uma reportagem, queridos, eu não acreditei, gente, eu não acreditei. Eu confesso para você, Cleito, que até agora eu não estou acreditando nisso. Falou sobre a geração Z. A geração Z é de quantos anos? Quem manja aí de geração aí? Sabe aí, se puder me falar, eu não manjo muito. Quem é da geração Z? O Luca? 2000 para frente a geração Z? Tá. Você acredita, Cleito, que eu vi uma gestora do Recursos Humanos, aí estava falando sobre os funcionários de hoje, aí contratou um estagiário. Primeiro dia de trabalho ele não foi, ficou preocupada, né? Ligou. Você sabe por que o camarada não foi? Porque a mãe dele acordou passando mal e não teve condições de levar ele para o trabalho. Queridos, eu não acredito. Ô Luca, acontece isso nessa geração, Luca? Acontece? Então é verdade o que eu vi? Meu Deus do céu, o que nós estamos fazendo com os nossos filhos? O que nós estamos fazendo com os nossos filhos, queridos? Então quer dizer que se tiver uma guerra já era para nós, pastor Rafa. Está recrutando de 18 anos os soldados. Aí nós vamos ter que ir para a guerra. Ô Cleito, pode preparar, viu? Porque nós vamos ter que ir. Porque se a mãe não leva para o trabalho, imagina para a guerra. Pode preparar, viu, pastor? Nós vamos ter que ir para a guerra. É aí, ó. Queridos, nós não podemos aceitar isso. Está errado. Nós temos que ensinar para os nossos filhos responsabilidade e compromisso. Nós temos que ensinar os nossos filhos a caminhar com as suas próprias pernas. Outra coisa, queridos, se a família tem uma condição boa, o filho com 18 anos, 20 anos já tem que estar dirigindo. Se não tem, tem que saber pegar ônibus. Deixa eu falar um negócio para vocês, queridos. Eu com 13 anos de idade, Cleito, aqui em Barueri, na época do Natal, que eles davam presente, tinha um dia que os ônibus eram de graça. Ainda tem isso aqui hoje, ainda?
Com 13 anos, sabe qual que era a minha diversão nesse dia? Ficar andando de ônibus. Ia do Engenho Novo até o Vale do Sol de ônibus. Hoje, querido, será que você deixa seu filho com 13 anos fazer isso? Sabe, queridos, em Apocalipse 1, 6, 7, diz assim, ó: Ele nos reuniu no seu reino e nos fez sacerdotes de Deus, o seu Pai. A Ele seja dada a glória eternamente. Ele reina para sempre. Amém. Vejam, Ele vem chegando com as nuvens e todo olho verá, inclusive aqueles que o transpassaram. E todas as nações da terra se lamentarão de tristeza por causa dele. Certamente assim será. Amém. Sabe, queridos, Deus, Ele nos dá grande honra e também nos dá um ministério. Que ministério, pastor? Que honra, pastor. Honra, queridos, de nos reunir no seu reino. Olha só que interessante. Ele nos reuniu no seu reino, isso é uma honra. E nos fez sacerdotes de Deus. Pastor, o que isso significa? Significa que você tem que levar Deus aonde você estiver. Independente que você seja homem, mulher, jovem, adulto, você tem que levar Deus aonde você estiver. Porque você é um sacerdote. Você é a expressão de Deus aqui na terra. Você é a pessoa aqui na terra que está sentada no trono de Deus. As pessoas do mundo, queridos, elas conhecerão a Deus através de nós. Sabe? É a lei do plantio e das... A maioria de vocês vieram na igreja porque alguém chamou, porque alguém convidou, porque alguém mostrou, porque você viu Deus na vida de alguém. Teve um sacerdote aí envolvido. Ah, pastor, mas eu li a Bíblia e estou na igreja. Mas você usou uma pessoa como referência. Quando chegou na igreja, você cresceu porque você viu Deus na vida das pessoas. E o que o inimigo vai fazer, queridos? O inimigo, ele vai tentar tirar esse poder da igreja. Crente é tudo fanático, crente é tudo louco, crente não se diverte, crente não faz isso, é só na igreja, quer não sei o quê, só não sei o quê. O pessoal do mundo acha que a gente é bitolado, queridos. Mal sabe eles a grande sabedoria que Deus tem derramado no nosso meio. Sabe, queridos, eu quero concluir essa ministração dizendo para você que o Senhor provou o seu intenso amor por mim e por você. Ele provou lá na cruz. E agora, queridos, é o nosso momento de fazer o nosso melhor. Você não vai ter outro momento, queridos, para glorificar a Deus por livre e espontânea vontade. Você não vai ter outro momento. O único momento que você tem que fazer isso é através dessa vida. Ah, pastor, mas quando for para a eternidade? Quando for para a eternidade, queridos, vai ser tudo maravilhoso. Por quê? Porque lá na eternidade, no reino de Deus, não vai existir mais o livre-arbítrio. Nós vamos ter que viver exatamente da forma que Deus quer, que é a forma boa, perfeita e agradável. Então a única forma de vencermos a nós mesmos e provarmos para nós que em Cristo nós somos mais vencedores é nesse momento, onde você tem a decisão de fazer o que é certo e fazer o que é errado. Onde você tem o poder da decisão de pecar e se santificar, onde você tem o poder da decisão de matar ou dar vida, onde você tem o poder da decisão de ser fiel ou infiel, de amar ou odiar. É nesse momento, queridos, que nós vamos crescer e mostrar para Deus que nós podemos sim viver no reino dEle, porque mesmo vivendo neste mundo e podendo fazer o que exatamente a gente quer, nós decidimos glorificar Ele, porque nós somos gratos por tudo que Ele tem feito por nós. Use a sua vida para isso. Ah, pastor, mas eu tenho que aproveitar a vida. Aproveita a sua vida glorificando a Deus e você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida. Não faça da sua vida ser uma vergonha para o Evangelho. Viva de forma intensa a palavra dEle, confia nele. Eu estava assistindo uma série, queridos, eu achei interessante. Duas situações que falam sobre Davi. A primeira foi quando ele foi atrás do leão. Na série mostra tipo o leão incomodando a família dele. E o pai dele fica todo preocupado, mas você não vai conseguir. E Davi foi sem medo.
Ele falou, não pai, é hora de dar um basta nesse leão, mas não tem ninguém para te ajudar, mas eu vou sozinho. Ele foi lá, lutou e matou o leão. E a outra foi quando ele estava no palácio, que um dos generais do rei tentou ameaçar ele e falou, sai de perto da filha do rei, eu te jogo lá embaixo. Ele estava num muro muito alto. Ele abriu os braços e falou bem assim, se esse for o propósito de Deus, eu tenho um propósito de Deus, pode me jogar. E aquilo, queridos, Deus ele falou tanto comigo, queridos, porque viver em Deus em nossas vidas é isso, queridos, é se lançar totalmente na presença de Deus sem medo nenhum. O que nos para é o medo, o que nos trava é o medo. Sabe, queridos, a palavra de Deus em Colossenses 3, 23, 24 diz, trabalhem arduamente e de bom ânimo, e tudo quanto fizerem, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não simplesmente para os homens, lembrando-se que o Senhor Jesus é quem vai dar-lhes a recompensa da herança, é para Cristo, o Senhor, que vocês estão verdadeiramente trabalhando. É isso que nós temos que fazer, queridos. O que te move? O que te move? Se você está bem, você vem animado para a igreja. Se você está mal, você vem desanimado. Alguma coisa te move, não é o Espírito Santo de Deus. Se você está firme hoje, amanhã você não está firme. Alguma coisa está te movendo. Porque se é Deus que te move, independente da circunstância, você vai decidir ficar firme com Ele. Amém, queridos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém? Aplauda ao Senhor. Oh, aleluia. Eu vou te dar a oportunidade de você ofertar e dizimar na casa do Senhor.